trabalha como terapeuta, né? E nessa linha comportamental, né? Em que você se especializou no narcisismo, né? Tem uma gatinha querendo entrar aqui, Caetano, deixa ela entrar. A Eu me branquinha, Lucia, especializei minha em branquinha. narcisismo parental, né? Narcisismo familiar, né? Hum, Então, trabalho com isso. É lógico, foi numa busca pessoal também minha, né? Eu sim, queria entender os processos que aconteceram na minha vida e eu vi que narcisismo é uma coisa que todos nós temos. O narciso está dentro de todos nós, né? Algumas pessoas sim. se envolvem, outras não, mas o narcisismo parental, esse familiar, ele me chamou muito a atenção porque é algo que dificilmente era comentado até um tempo atrás, né? Era um Uhum. tabu falar de família, de pai, de mãe, enfim. Então, eu vi essa necessidade, até porque estudei bastante sobre a questão do amor materno. Eu sempre fiquei em volta Uhum. disso. E Sim, eu sempre sim, costumo dizer que se não fosse as famílias, a minha agenda não estaria cheia. sim. Infelizmente, as famílias, né, faz com que a Sim. gente se desestabilize muitas vezes, não Uhum. compreenda o mundo, né, da forma com que Uhum. ele é. A gente tem uma visão muito limitada, né, Engessa- através da família. Engessada? Engessada, Engessadinha, né? É, engessadinha, acho que a visão é essa, engessadinha. é. Então, eu fui buscar entender bem isso, né? Por que que isso Uhum. trazia tantos problemas e principalmente por que que as pessoas evitavam tanto falar nisso, né? E eu sempre gostei de temas. Uhum. As pessoas chamam de polêmicos. Eu não chamo de polêmicos, eu chamo de temas naturais. Eu sempre Uhum. falei muito sobre morte, porque eu acho que a morte também é um assunto extremamente natural, mas que é tratado, né, como um tabu também. Essa questão do mito do Principalmente, amor materno. principalmente na nossa cultura ocidental, né? Eu observo que a gente tem medo de falar da morte como se ninguém fosse morrer, né? Como se Então, essa, teve uma como época. se esse corpite aqui não fosse nunca parar de existir, né? E aí tem um tabu, tem medo de falar nisso, porque está Ah, dentro dessa bate, né, na cultura, mesa, né? ai, não fala disso, e tá, e Bate tal. 3 vezes, Eu teve uma época que até um amigo meu, que era, na época era deputado federal, a gente tinha até pensado em fazer um projeto, a gente estava fazendo um projeto para introduzir uma disciplina no ensino fundamental dentro da biologia. Seria especificamente Ah, sobre morte, para falar que mesmo sobre interessante. morte, né? Sim, Porque interessante. quanto mais você fala de um assunto, menos tabu ele se permite. Mas naturaliza, né? Exatamente. Mas, como o assunto aqui hoje é mães É mãe, tóxicas, né? é mãe, A é gente fala mãe. de morte um outro dia. É isso mesmo. Olha, gente, estão vendo, né? A Lucy é bem disponível. Precisou dela para falar algum assunto? Pode chamar, né, Lucy? Que a Lucy Ah, vai. como Eu é que fala? também. Meu ápice é falar. Ai, nós duas, né? Eu também adoro falar. Sabe, Lucy, que dentro do tema, então, mães tóxicas e como identificá-las, né? Que é o nosso tema, como identificar. E até eu coloquei no post algo como normal é a mãe, às vezes é um pé no saco, né? Nós somos mães e sabemos, né, Lucy? Somos um pé no saco, a gente chateia, a gente cola ali junto se precisar. Isso é normal. E nós, enquanto filhas, nós tivemos nossas desavenças com nossas mães também. Você é um caso assim mais à parte que você até coloca se você quiser. Mas eu tive muitas desavenças com a minha mãe. Todos nós filhos, né? Nós somos 7 filhos dela.
Até a página 3 isso é até considerado normal. O problema é quando isso se torna um peso muito grande na vida da pessoa, né? Ao ponto da pessoa não conseguir se desenvolver para a vida, para os relacionamentos, né? E aí como eu gostaria que você falasse, contasse para a gente, porque, gente, a Lucy, ela é especialista nesse assunto. Por isso eu a convidei. Além, para quem não sabe, de tê-la conhecido no espaço completamente inusitado, a gente se conheceu no Parque de São Paulo, esta mulher com os pés descalços, sentada bem relaxada no banco, e eu passando com a minha tia, e ela sorriu para a gente, nós sentamos juntas. Apesar dessa espontaneidade da Lucy, a Lucy, ela, além da espontaneidade, ela é especialista neste assunto. Pode começar, minha amada. Agora que olha a responsabilidade. Não, mas vamos lá. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o seguinte. Infelizmente, sabe, Carla, tá na moda, né? Tudo virou narcisismo agora, tudo. Todos os relacionamentos são narcisísticos, né? A gente escuta falar muito disso. Eu já falo de narcisismo há muitos anos. Porém, assim, a gente tem que identificar algumas coisas aqui. Existem mães, que é o nosso tema hoje específico, que são autoritárias. E só autoritárias. Elas não são narcisistas. Tá? Tem mães que podem sofrer de algum transtorno de personalidade. Por exemplo, a mãe pode ser bipolar, a mãe pode ser borderline, né? Então, assim, a mãe pode ser uma sociopata, né? Existem mães que não conectam, não dizem. Congelou de novo. Vamos aguardar que volta rapidinho. Está entrando. Mais um pouquinho e volta. Ao vivo é assim. Congelou, né, Lucy? Congelou. Vamos lá. Então, ao vivo é assim. Porque eu sempre digo, Lucy, eu sempre digo que ao vivo tem que ter muita coragem. Porque a internet nem sempre colabora. Eu participo de alguns programas de TV há muitos anos, né? Eu sempre preferi ao vivo. Eu gosto da espontaneidade do ao vivo. Foi. Deu errado. Eu acho muito legal isso. O gravado, ai meu Deus, as pessoas ficam tentando um perfeccionismo naquilo, né? O perfeccionismo que não existe, né? Uma coisa que não existe. Eu gosto dessa espontaneidade do ao vivo. Mas vamos lá. Então, a gente estava aqui explicando que, independente de mães, né? De mãe, existe uma mulher por trás disso, que é um ser humano que é passivo, né, de ter outros acometimentos e não só o narcisismo. O que diferencia a mãe com outros problemas de uma mãe narcisista é que esta mulher não vai ter conexão afetiva com os filhos. Ela não tem uma conexão afetiva e ela tem uma opinião formada por si própria, assim, irredutível. Né? Ela tem uma necessidade de ser perfeita, ela vai chantagear, manusear não, manipular em causas próprias. E nós temos graus de narcisismo. Nós temos o narcisismo oculto, aquele em que a pessoa nem se toca que o outro é narcisista, ela faz isso muito sutilmente. Nós temos o grau do narcisismo mediano, é aquele em que você percebe sim que aquela pessoa é narcisista, mas ela é mista, né? Na verdade é um narcisismo misto. Ela também tem momentos assim que não é narcisista. E nós temos o narcisismo perverso.
Esse narcisismo perverso é aquele em que a mãe coloca, assim, a vida do filho em risco, muitas vezes, coloca a saúde mental dos seus filhos em risco, é óbvio, né? É uma convivência extremamente letal para os filhos. Então, a gente já tem que começar a explicar um pouquinho por aí, tá? Para a pessoa em casa não começar a generalizar e achar que tudo é mãe narcisista. Aí, ótimo, olha, Lucia, eu estou achando ótimo você ter destacado dessa forma, porque senão é isso mesmo, é como você falou, entrou na moda, né? Então, às vezes eu recebo clientes mesmo minhas, porque a primeira pergunta que eu faço é qual é a questão que você quer ver na constelação familiar? E eu já vi assim, ó, a minha mãe narcisista. Né? E aí até conseguir ressignificar isso, desmembrar isso, e a pessoa então aceitar que tem a mãe, que é o que bem que você falou, né? Que a mãe, antes de ser mãe, é uma mulher comum que vai trazer as suas questões, né? E aí a gente quer logo crucificar a mãe. Enfim. Tá. Olha, como diria Freud, se não for outra coisa, é a mãe. Né? Freud já dizia isso. É a história do charuto? Eu me incluo o charuto nessa pode ser... É a história do charuto, né? O charuto pode ser só um charuto. Eu tenho 6 filhos, então é óbvio que eu tenho que me incluir como mãe nessa história. Mas é o seguinte, né? A mãe narcisista, ela tem uma facilidade que uma outra mulher narcisista talvez não tenha. Ela tem filhos, e ela vê os filhos como propriedade, então isso, muitas vezes, vai fazer com que ela se sinta à vontade para exercer o narcisismo dela. Então, a mãe narcisista, ela acredita que ela colocou no mundo, ela pariu propriedades particulares. Então, ela pode exercer experiências emocionais extremamente negativas com seus filhos, que isso não acarretará nenhuma consequência, porque, afinal de contas, elas são respaldadas pela sociedade, pelas religiões, né? Por todo um mito que há por trás do amor materno. Então, isso é o que acaba diferenciando, entendeu? Tipo assim, então, uma mulher narcisista que não tenha filhos, né? Então, ela vai procurar, assim, entre aspas, vítimas para exercer o narcisismo dela, porque o narcisista, ele é isento de sentimentos, por incrível que pareça. Ele não tem conexão afetiva. Então, ele precisa causar reações emocionais no outro para poder se alimentar. Entendeu? Ele não tem, ele é tão vazio. A gente pensa que narcisismo é uma forma de amor próprio. Não é. O narcisista, ele é completamente frágil emocionalmente. Ele não tem amor próprio algum. Ele tem uma visão distorcida dele mesmo como uma perfeição. Mas isso não significa amor próprio. Pelo contrário. Então, como ele não tem, ele vai causar reações nas outras pessoas para poder se alimentar daquilo. A diferença da mãe é que ela tem autorização total para fazer isso. E ainda respalda, né? Então, ela cria um anel de invisibilidade em volta dela, que é difícil as pessoas aceitarem que aquela mãe está cometendo algum tipo de maldade. Crueldade. Entendeu? Então, é aí que a gente começa a desmistificar também esse bendito amor materno que traz um problema grave na cabeça das pessoas. Tipo, se a minha mãe me ama,
Quem é que vai me amar? Porque a gente condicionou tudo no amor materno. Tudo. Tudo. Toda a salvação do mundo está no amor da mãe. Sim. A gente romantizou tanto esse amor materno, sabe? Que qualquer coisa que fuja desse padrão romantizado é um terror. Sim. E, na verdade, a gente sabe que o amor materno, ele foi uma necessidade social, financeira, geográfica, que precisou ser desenvolvida lá pela época da Idade Média. O sistema era patriarcal, então o que acontecia? Tudo pertencia ao pai. Esposas e filhos estavam na mesma categoria de propriedade. Era o pai que decidia o que fazia. As mães pouco tinham acesso a seus filhos, né? Então, o que acontece? A mortalidade infantil era gigantesca na Idade Média. Gigantesca, por desdeixo, por falta de condições também. Então, o que começou a acontecer? Começaram a morrer mais crianças do que se desenvolvessem, entendeu? Então, as crianças nasciam, mas morriam rapidamente por falta de cuidados. Isso inclusive, Luci, só um parêntese, a criança, como um ser pensante, passou a ganhar, e tem esqueci o nome dela, está aqui, fez um comentário grande, ela pode confirmar, e você também, que a criança ela passou a ganhar valor mesmo enquanto ser que pensa, porque não era nem considerado que a criança pensasse, né? Ali pelos anos 30, né? Porque tanto que a escola era jardim de infância. E há pouco tempo se tornou educação infantil, porque eu, enquanto educador infantil, que fui por 28 anos, eu sei da seriedade que é a criança, né? E que brincar é coisa muito séria, né? Desculpa, foi só um parêntese, porque eu não podia deixar de falar nisso. E além do que, né, Luci, as mortes também, na Idade Média ali, e até mesmo antes, na idade infantil, de certo também por conta de doenças que não se sabiam ainda qual era a cura, como se qual era, as doenças infantis, né? Elas também podem colaborar. Por conta de não ser vista como uma propriedade da mãe, era uma propriedade do pai. Então, as mulheres também não se apegavam muito a esses filhos, porque desce na telha do pai, o pai fazia e acabou, né? Mas isso foi trazendo uma defasagem, como eu te falei, até econômica, né? Para alguns países, principalmente na Europa e tudo mais. Então, se viu a necessidade de começar a introduzir na mente das mulheres que ela precisava ser responsável por essas crianças. E uma única forma disso acontecer foi através do amor, implantar o amor. E olha que louco, o amor em si, até aquela época da Idade Média, ninguém falava em amor. Os casamentos não eram por amor, nada funcionava em torno de amor. O amor é uma coisa muito recente, né? Esse sentimento amor é uma coisa muito recente entre os homens. Até por isso a gente enfia muitos pés pelas mãos, porque a gente não sabe realmente o significado, né, profundo disso. Mas as mulheres começaram, então, a se dedicarem mais a seus filhos. Começou-se a criar essa conexão afetiva da mulher com o filho, dela ver a necessidade de proteger essa cria, né? E aí, o que acontece? Só que a gente foi perdendo a mão. Foi dando muito poder e poder e poder e poder para a mulher, né? Nesse sentido de que, olha, pode acontecer o que for, ninguém tira o filho de uma mãe. Teve uma época que era assim. Era comum falar, nossa, a mãe pode ser uma prostituta, pode ser uma
uma pessoa assim de má índole que ninguém tira o filho de uma mãe. Começou a dar todo esse poder para a mulher. E aí, o que começou a acontecer? Exatamente isso que eu te falei. As mulheres, no geral, nós mulheres, nós temos uma dificuldade em dividir coisas, né? A mulher, ela é muito territorialista, mais até do que o homem. É a minha casa, são os meus filhos, é o meu marido, né? Tudo é meu, 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 meu. Então, isso começou a trazer consequências negativas, porque a gente não foi sendo educada para tanto poder. E muitas se perderam pelo meio do caminho. Entendeu? Infelizmente, se perderam pelo meio do caminho. E a gente também começou a sofrer uma pressão social enorme, porque a partir daquele momento, tudo que o filho fizesse de errado era culpa da mãe. Tudo. Você vê que até hoje é assim, né? Sim. Vira e mexe, alguém vira e fala assim, cadê a mãe dessa criança? Quando sai alguma coisa errada. Ninguém pergunta do pai, agora é a mãe. Entendeu? E com isso veio essa necessidade também de fazer com que o filho fosse uma extensão da mãe. Para a mãe ser considerada uma boa mãe, o filho tinha que ser exemplar. Né? Então, a gente começou a ter assim, vários problemas pelo meio do caminho. Por isso que eu te falei, algumas mães são autoritárias, exercem autoridade máxima sobre os seus filhos, mas não são narcisistas. Elas têm conexão afetiva. A mãe narcisista, ela não tem. Essa é a parte mais difícil da pessoa entender. Então, vamos falar do ser narcisista. Isso. Todos os transtornos de personalidades antissociais, todos eles, psicopatas, sociopatas, bipolares, borderlines, esquizofrênicos, todos são narcisistas. É uma das primeiras características. Porém, nem todo narcisista tem transtorno de personalidade antissocial. Então, a gente tem que separar uma coisinha assim. Então, quer dizer, a minha mãe pode ser narcisista e borderline. Se ela é borderline, ela é narcisista. Já começa por aí. Mas ela pode ser narcisista e não ser borderline. Então a gente tem algumas variações assim. Mas a mãe narcisista, como eu te falei, ela tem uma visão sobre si mesma perfeita. Ela tem uma necessidade absurda de reconhecimento e de validação. Ela precisa ser validada o tempo inteiro, uma necessidade de atenção. Normalmente, Carla, são mulheres que vêm de traumas gigantescos, vêm de lares onde isso era comum. Narcisismo é hereditário. Sim. Narcisismo patológico é hereditário. A mulher não escolhe ser narcisista. Agora, nós temos casos de mulheres que têm traços narcisísticos. Não são narcisistas, mas elas reproduzem traços narcisísticos. Geralmente, são filhos, né, que foram criados por mães narcisistas, que podem desenvolver esses traços para poder conviver melhor até com a sua mãe narcisista. Ele acaba se assemelhando a ela. Para poder... veio a palavra, me fugiu. Para poder existir, né? Para conseguir existir. Sobreviver. Para conseguir sobreviver na se eu não posso com ele, eu me junto a ele? Não conheço, não. Como é que é? Não, se eu não posso com ele, eu me junto a ele. É mais ou menos isso. Se eu não posso com ele, eu me junto a ele. Tá. Exatamente. Então, é isso que muitas vezes acontece. Tá? Então, assim, essa necessidade da manipulação, né? Que a gente sempre, quando fala em manipulação, lembra em psicopatas. Né? Mas, como eu te falei, nem todo narcisista é psicopata. O narcisista, ele tem uma necessidade
de gerenciar a vida do outro em seu próprio prazer. É isso que dá satisfação, como eu te falei. Ele é vazio de sentimento, então ele precisa focar isso em alguém. Então, isso é um grande ponto para você já ficar esperto, se for o caso de você ter uma mãe narcisista, é que toda reação que ela procura te causar é para poder alimentá-la. Uma vez que ela não consiga causar esta reação, você vai se tornar desinteressante. E ela vai buscar uma outra pessoa para fazer essa função. Normalmente, na órbita da mãe narcisista, existe um marido facilitador, alguém que facilita a vida dela, que endossa aquele poder, aquela permissão, né, para fazer as experiências emocionais com os filhos. Tem pessoas que a gente até chama de macacos voadores, são pessoas que ficam em volta dela tentando disfarçar aquela situação, né? Assim, deixando com que a vítima se sinta confusa, se é aquilo mesmo, se não é. A gente até chama essa confusão, a gente chama isso de gaslight. É uma sensação de que eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu estou muito confusa, porque o narcisista, ele é aquele morde e assopra. Como ele não pode perder aquele alimentador, então de vez em quando ele faz as coisas certas também, sabe? Então de vez em quando ele demonstra um interesse, ele fala uma coisa bonitinha, ele dá um presente, entendeu? Assim, na intenção de manter aquela pessoa sob o seu domínio. Então, é uma das características, né, que acontece. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Já tem 30 minutos de live e tem 2 comentários aqui assim, que eu gostaria de ler para você. Um é o do Maurício, né, que sempre nos acompanha aqui, o querido Maurício. Ele fala uma coisa sobre a questão da quantidade de abortos, que aí para mim é outra coisa, mas ele fala assim, um é dele, depois outro da deusa grega, ponto atacado, que ela fala que a mãe dela é narcisista e que acabou com a vida dela. E até hoje, aos 30 anos, faço terapia. E detalhe, é mãe adotiva. Minha história é terrível. Muito viver uma vez e viver assim. É muito viver uma vez e viver assim. Esse é o comentário da deusa. E o do Maurício é o seguinte, aqui, porque ficou lá em cima, que vieram, eu tô assim, gente, eu estou adorando essa quantidade de pessoas, sala cheia aqui que a gente está, que bacana, e eu acabei perdendo o comentário do Maurício, tá aqui, não, perdi, não, tá mais para cima, peraí, mas é alguma coisa do tipo que, e a mulher, achei, e o que dizer da mãe que fez 10 abortos? Eu gostaria de entender melhor este direito das mulheres, que as mulheres estão tendo em vários países da América, de fazer até 3 ou 4, né? Mas eu fico bem dividido. Essa é a questão dele. Por incrível que pareça, a mulher que pratica o aborto não é narcisista. É o que eu ia falar. Não está relacionado. Né? Porque a mãe narcisista, ela provoca um outro tipo de aborto. Ela provoca um aborto emocional em vida. Isso. Que é o comentário da deusa grega, né? Exatamente. Ela provoca esse aborto emocional em vida na criança, entendeu? A mulher que faz aborto, ela não é uma narcisista, porque ela não está pensando, por incrível que pareça, só nela. Talvez ela esteja pensando também, eu não estou aqui fazendo apologia ao aborto, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes julgando, né?
pensa na qualidade do que ela não vai poder dar a esta criança. E ela opta pelo aborto, tá? Não é não é uma coisa que eu compartilho, mas também eu vejo dessa forma. Agora, na questão da mãe narcisista, isso é que é de doer, Carla, entendeu? Porque é aí que as pessoas ficam extremamente, os filhos, né? Principalmente os filhos que a gente chama de bode expiatório. Porque a mãe narcisista, ela claramente compara, vai fazer comparações, entendeu? Se ela tem um filho só, um filho único, ela vai comparar com o filho da vizinha, com o primo, com a prima, sabe? Com qualquer outra criança que seja. E se ela tiver mais de um filho, então é muito normal que ela tenha o filho de ouro, aquele que ela escolhe para ser a extensão dela no mundo, vai reproduzi-la no mundo, e a gente vai ter o filho bode expiatório, esse vai levar toda a culpa do mundo, entendeu? E, havendo mais de um, pode ser que ainda exista o filho negligenciado. É aquele que é um Zé de esquerda, que não é nem lembrado que existe. Esse realmente é abortado emocionalmente totalmente, entendeu? E sem julgamentos mesmo, né? Mas e esses filhos abortados, como é que você fala? Vivos, em vida? Abortados emocionalmente. Emocionalmente? Nossa, que dor, né? Eu não consigo, eu não estou aqui querendo dimensionar, nem dizer o que dói mais ou menos. Eu também não sou a favor do aborto, mas esse aborto emocional que a criança vive ao lado de uma mãe narcisista, puxa vida, eu achava que a minha mãe era, mas eu descobri com você que não. A minha mãe, ela era autoritária, muito autoritária. Mas assim, com 7 filhos também, acho que não tinha outro jeito, não. Eu sei que na minha casa o regime é militar, minha filha. Com 6 ali era... Deixa eu ver aqui. Podemos ir para o questionamento da deusa? Claro, qual que é mesmo? Ela tem aqui assim, peraí que eu vou chegar lá. A minha mãe acabou com minha vida. Até hoje, aos 30 anos, faço terapia. Detalhe, mãe adotiva. A minha eu vou história fazer é uma terrível. ressalva. Faça. Se até hoje ela está fazendo terapia, é porque essa mãe não acabou com ela. Ainda bem. Ela é uma sobrevivente. A deusa é uma sobrevivente. Certo. Eu costumo chamar os filhos de mães narcisistas. Quem conhece meu trabalho sabe disso. Eu chamo todo mundo de herói, porque para mim, se você sobreviveu a uma mãe narcisista, ao pai narcisista, que seja, você é um sobrevivente. Porque o narcisista perverso, que deve ser o caso da mãe da deusa, entendeu? Que realmente faz de tudo, né, para eliminar, assim, emocionalmente esse filho, fazer com que esse filho... É como, imagina um parasita, entendeu? Que vai tirar tudo daquele filho, tudo, tudo. Quanto mais sofrimento, mais prazer o narcisista sente de provocar, né? Quanto mais ele provoca sofrimento no filho, mais prazer ele se sente. É aquela coisa, para eu me sentir superior, eu preciso inferiorizar alguém, né? Por incrível que pareça, quem conhece a história de Narciso na mitologia grega, não sei se perceberam uma coisa. Todo mundo fala que Narciso, né, o filho, né, era o narcisista. Não, na verdade, a mãe é narcisista, ela faz com que aquele filho acredite que é de ouro, que é precioso. Isso acontece muito com os filhos de ouro, entendeu? Eles têm uma casquinha tão fina, Carla, que quando despedaça, cara, desaba. Sim. Engraçado porque o bode expiatório é casca grossa, entendeu? Já tomou tanta paulada que ele fica casca grossa. Mas o filho de ouro é uma casquinha muito fina, sabe? Muito tênue entre a realidade e a fantasia.
porque a mãe narcisista, ela fantasia para esse filho de ouro a realidade, né? E para o bode expiatório, ela mostra a realidade nua e crua, é essa aí mesmo, entendeu? Então, agora, o filho negligenciado é uma pessoa que dificilmente as pessoas falam, mas ele sofre muito, muito, Ele muito. sofre calado, né? Porque, não dá nem para reclamar. sabe, depois da pena de morte, a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é ser negligenciado. Sim, sim. Tem razão, tem razão. Ó, tem um comentário aqui da... porque aí a negligência, ela é tão cruel quanto, né? Porque essa pessoa é como se ela não existisse, né? Ela está sendo negligenciada, é como se ela não existisse. Ela não existe. Ela não é vista, ela não é enxergada. Não é olhada. Exatamente. Então, assim, eu, assim, na minha experiência pessoal, eu fui o bode expiatório da minha mãe. Eu sou a filha mais velha. Depois de mim, eu tenho uma irmã que tem 7 anos de diferença. Somos de pais diferentes, né? E assim, durante muitos anos da minha vida, muitos anos, isso recentemente é que eu fui elucidar isso. Eu já estava casada, já tinha filhos. Mas a minha mãe me fez acreditar que eu era filha de um estupro. Então, baseado nisso, eu aceitava muitas coisas que ela fazia comigo como se fosse um castigo por eu ter sido filha de um estupro. Então, eu tive muita dificuldade em entender, né? Assim, de entender não, de aceitar. Mas eu entendia, dentro da minha possibilidade, de que ela faz isso porque, pelo amor de Deus, né? Que mulher vai gostar de um filho que veio de um estupro, veio de uma situação, né, terrível para ela. Então, em cima disso, eu cresci acreditando que eu era um problema para a vida da minha mãe. Em contrapartida, eu via a minha mãe tratar a minha irmã de uma forma assim, tão preciosa, tão assim, aparentemente, né, tão cuidadosa, mas na verdade a minha mãe queria que a minha irmã fosse tudo aquilo que ela um dia não foi. Então, ela criava esse mundo, né? Esse mundo fantasias para minha irmã, de que minha irmã era ótima, excelente, boa em tudo, e que é óbvio, né? Tipo assim, ela tinha que comparar a minha irmã com alguém. Então, ela sempre comparava comigo, tá vendo? Mas a Lucy não, a Lucy, pelo amor de Deus, né? Você não pode ser igual a sua irmã. Então, era uma coisa assim que fazia com que a gente se afastasse. Os irmãos normalmente não são criados para serem unidos, pelo contrário, existe uma disfunção dentro da família tremenda, né? Então, isso já gera por si só conflitos, né? Os irmãos, eles são afastados, eles são isolados, cada um no seu... Na sua necessidade de ser para a mãe narcisista. Então, eu cresci vendo esse ambiente, assim, vendo minha mãe fazendo coisas, falando coisas, me tratando, né, de uma forma completamente diferente. A minha mãe tentou mesmo me matar algumas vezes, matar mesmo, fisicamente, de vir no pescoço. Isso é terrível. Sabe, querer me estrangular e tudo mais. Então, assim, é uma coisa difícil mesmo para o filho entender, porque em volta dele nós temos todo esse programa romântico de que a mãe é o ser que mais te ama nesse mundo. Que é um ser divino. Eu discordo. Por exemplo, eu conheci o meu marido, eu posso dizer que a pessoa que mais me ama nesse mundo hoje é o meu marido. Até mais do que meus filhos, porque o amor dele é espontâneo, é livre. Os filhos acreditam que são obrigados a amar os pais, né? Até porque a gente tem uma questão teológica aí de que é honrar o pai e a mãe, e isso é um debate que, deixa, Maria, dá pano para manga, entendeu? Dá. Porque eu pergunto sempre,
Honrar pai e mãe, mas que pai e que mãe que deve ser honrado? Que tipo de pai? Eu acho que o pai e a mãe que deve ser honrado é aquele que não enfurece seus filhos. Isso é bíblico também. Está bem abaixo ali do honrar pai e mãe, está escrito lá, né? Que os pais não devem enfurecer seus filhos. Esse tipo de pai e mãe é que devem ser honrados. E honrar significa respeitar, considerar o sentimento dos outros, entende? Então, eu sempre falo isso para os filhos de mães narcisistas. Você deve continuar, sim, sendo uma boa filha, um bom filho, mas jamais permissivo. Isso é que você não pode ser, permitir que ela continue fazendo essas experiências emocionais para alimentar, né, o narciso dela. Mas aí, Lucy, é aquilo, né? Dependendo da idade da pessoa, e você viveu isso, é tão trágico, né? Esse período da sua vida, assim, é tão trágico, tudo isso. Você viveu isso, mas quando é que você realmente acomodou? Porque ela te colocava, assim como a deusa deu exemplo também, né? E tem mais um exemplo aqui também da Cris Fernandes Físio, falar sobre a filha dela, é a avó, né? Mas assim, que também deve ser lido o comentário dela. Mas quando é que você entendeu que, pô, pera um pouquinho, né? Não, eu não devo, porque eu vou usar um termo bem chulo aqui, mas eu tô me vindo à cabeça, né? Eu não sou o cocô do cavalo do bandido, assim, né? Porque é um lugar que ela está me colocando, é um lugar que ela me coloca. E eu já te fiz essa pergunta uma vez e faço de novo, né? Porque, gente, a Lucy, com todo esse histórico, ela conseguiu olhar para a vida, você conseguiu olhar para a vida. E você foi em busca. Você se tornou a terapeuta que é, se tornou a mãe que é, a esposa, né? A mulher que é, apesar de ter tido uma mãe narcisista, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, Carla, eu até chegar a esse ponto, infelizmente, eu tentei me matar 4 vezes. Mas todas as vezes que eu tentei me matar, na verdade, eu nunca quis morrer. Eu acreditava, minha mãe me fez acreditar que eu era um problema muito grave na vida dela. E que toda a infelicidade que ela sentia, que toda a amargura, era uma consequência minha para ela, entendeu? Então, a última vez que eu tentei me matar, eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, e eu tomei verniz, e eu acabei colando toda a traqueia, tudo, e eu fiquei mais de 40 dias internada no hospital, no HC. A minha mãe não foi me visitar nenhum dia, ela teve que ir lá para assinar a internação, porque eu era menor. Só que para mim foi um tempo sabático, sabe? Primeiro porque assim, eu fiquei lá, não tinha contato com a minha mãe, eu pude, de uma certa forma, me afastar do problema e pensar sobre o problema. E a primeira coisa que eu fiz, por incrível que pareça, é o que eu falo, que pode salvar muita gente nesse momento, é você começar a duvidar. Duvidar de quem duvida de você. Eu comecei a duvidar da minha mãe naquele momento. Peraí. Eu falei, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou esse problema todo que ela fala? Será que eu causo tanto mal assim? E eu comecei a olhar para mim e falar, peraí, tem muitas pessoas que gostam de mim, sabe? Que me tratam bem. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me tratam com carinho. Eu não posso ser essa pessoa que ela diz que eu sou. Então, eu comecei através da dúvida. René Descartes, ele fala muito bem sobre isso, principalmente no seu tratado, o primeiro tratado, a primeira descoberta de René Descartes é sobre a dúvida. Comece a duvidar. Primeiro porque René Descartes diz que dentro da nossa cabeça tem um gênio mau que tem um único objetivo, acabar com você. Então, imagina que essa mãe narcisista, ela tem acesso a esse gênio mau que está dentro da sua cabeça e que eles formam um aliado, eles querem te derrubar. E eu não sabia nada de filosofia na época, não sabia, não.
Mas eu sempre fui questionadora, eu sempre questionei as coisas. Eu acho que por isso que eu me estrepei muito com a minha mãe, porque eu questionava e me estrepava, né? Mas eu falava, cara, não pode ser Ela se só isso. preocupa contigo, né? Não, sabe, por isso que eu te falei, eu sempre, desde pequena, eu falava, não pode ser só isso. Não pode ser só sofrimento, não pode ser só reclamação, tem que ter uma coisa melhor por trás disso. Então, eu comecei a minha busca através da dúvida. Eu comecei a duvidar da minha mãe, uma coisa que até outro dia era um sacrilégio. Imagina, você duvidar da sua mãe, né? Uma pessoa que, meu Deus, botou você no mundo, sabe mais do que qualquer pessoa sobre a vida. E eu comecei a duvidar. E aí eu comecei a perceber pequenos furos na minha mãe, sabe? Ela se dizia uma pessoa e era outra. E eu falei, ai, 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 tem coisa errada aqui nessa história. E eu fui atrás de saber, né, exatamente o que eu queria saber. Mas, como eu falei, eu não tive acesso ao meu pai, acho que eu já te falei isso uma vez, meu pai era do movimento revolucionário na época da ditadura, e ele acabou sendo preso, pegou 128 anos de cadeia, então eu não tinha muito acesso a ele e tudo mais. Mas quando eu tive, a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei, escuta, a minha mãe sempre disse que você abusou dela sexualmente, que você estuprou ela. E ele riu demais. Isso me deixou com muita raiva, porque ele riu tanto. Ele falou, sua mãe te falou isso? Eu falei, falou, eu passei a minha vida carregando isso comigo. Ele falou, de maneira alguma, a gente se amava, a gente ia casar. O problema é que a sua mãe ficou grávida, ela tinha 21 anos e eu tinha 17. Então eu era menor, eu era um moleque responsável, né? E talvez ela inventou isso para poder se safar, né? Para poder falar, ó, né? Não me acusem, eu fui uma vítima. Porque o narcisista ele tem a necessidade de ser a vítima de Sim. tudo. Ele se transveste de vítima universal. Entendeu? Então, é o que eu falo para as pessoas. Eu falo, se você está em casa passando por isso, se você está vendo que ali na sua família é um lugar pequeno para você, que você não está se desenvolvendo, que você não está recebendo o afeto que deveria receber, é o momento de sair, né? De se afastar. E assim você fala, mas, Lucy, eu não tenho condições financeiras. Cara, eu também não tinha, eu também, sabe? É lógico que a gente faz umas loucuras, como eu já te falei aqui, para poder sair daquela casa, eu também fiz muitas loucuras, eu fugi de casa, eu programei uma gravidez, porque minha mãe sempre falava que o dia que eu ficasse grávida, ela me jogava na rua, e ela realmente fez isso, então eu fiquei grávida e ela me botou para a rua, mas foi um jeito que eu consegui de sair daquela situação. Enfim, mas de qualquer forma, sabe, Carla, hoje a gente tem tanto acesso a terapias, né, a processos terapêuticos. Sim. Então, eu sempre falo para a pessoa, não fique na dúvida, assim, do que você é. Duvide de quem está duvidando de você, mas busque ajuda, busque compreensão, sabe? Os terapeutas estão se abrindo mais. Eu tenho vários pacientes que são psicólogos, terapeutas, que muitas vezes estão buscando forma de entender isso para poder ajudar, porque por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais escuto até hoje dos pacientes, Lucy, eu fazia terapia e quando eu tocava nesse assunto, o terapeuta ou a terapeuta falava para mim, mas é sua mãe, tem que perdoar. Então, elas nunca conseguiram desenvolver o assunto porque já eram, né, cortadas. Então, eu falo, poxa vida, eu acho que o profissional da área da saúde mental é um profissional que tem que estar aberto, tem que ouvir, tem que saber ouvir esse paciente, entendeu? Até o final, porque, meu Deus do céu, como é que eu posso simplesmente já cortar, assim, a história? Mas é sua mãe. Eu cresci ouvindo isso a minha vida inteira. Mas é sua mãe, mas ela quer seu bem. E eu falava, cara, mas isso pode ser o meu bem. Como é que pode ser meu bem? Né? A minha mãe me dava cada surra que, olha, eu lembro uma vez, ela pegou e ela
não sei quem deu para ela, um chicote. Era um chicote. Chamava rabo de tatu. Ele era todo trançado e na pontinha dele tinha um metal. A minha mãe me batia com aquilo, e depois que não estava tudo cortado, ela vinha passar salmoura. Então você vê que é um tipo de experiência com o filho. Não é mais assim, você falar, sei lá, puxei a orelha para educar. Não, eram experiências assim, absurdas que se faziam, né? Então, a minha mãe era alcoólatra também, então tinha esse agravante. Né? Então, em cima disso, eu falei, caramba, tem que ter um jeito da gente se desvencilhar disso. Sim. Né? E às vezes, Lucia, quem está nos ouvindo aqui, ou vai nos ouvir depois, pode até se identificar, pode ser que se identifique com um certo grau de narcisismo também, né? Porque isso pode acontecer. Às vezes eu estou aqui te ouvindo e falo, caramba, rapaz, eu tenho traços de mãe narcisista. E aí, qual a dica que você dá? Para quem, não só para os filhos, como para as mães, filhos e filhas, como para as mães que também se encontram neste lugar. As mães que se identificam provavelmente são mães que têm traços e não são narcisistas. O narcisista, ele nunca se identifica. Ele nunca vai se identificar, entendeu? Então, assim, se tem um fracasso que a gente vai ter que amargar na nossa profissão, é nunca conseguir tratar um narcisista. Ele até vem na sessão, mas para validar a ele, não aos outros. Então, ele nem tente, porque você não vai conseguir nada disso. Você não consegue essa conexão. Mas as mães que se vê falam, poxa, eu estou reproduzindo, entendeu? Muitas vezes é um comportamento repetitivo, compulsivo, porque ela viu isso na família dela, na criação dela, e acha que é normal. Então, é assim mesmo que a gente faz. A gente vai lá e espanca o filho quando ele não corresponde às suas expectativas, né? Então, é muito diferente de repreender, de educar. A mãe narcisista perversa, ela tem uma necessidade, assim, como eu te falei, desse sadismo, né, de provocar essas experiências sádicas nos filhos. Uma vez a minha mãe, eu me lembro, eu tinha por volta de uns 5 anos, Carla, e eu fui com ela numa lojinha dessas que vende tudo quanto era tranqueira na época, e eu vi um saco na porta da loja cheia de bolinha de gude. E assim, eu fiquei encantada com aquelas bolinhas de gude. Era uma coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E eu peguei umas bolinhas daquela e coloquei no meu bolso. Mas na minha cabeça, de verdade, eu vi do lado de fora, eu achei que aquilo era tipo, pode levar, né? Passa lá, pega e leva. E eu levei as bolinhas em casa. Aí cheguei em casa e eu comecei a brincar com as bolinhas, porque para mim aquilo era meu. Quando minha mãe me viu com aquelas bolinhas na mão, você não tem noção. Ela pegou, ela me fez colocar as mãos em cima da pia, ela martelou todos os meus dedos. Todos. Aí, depois de martelar meus dedos, ela me fez ir com ela lá na loja das bolinhas, devolver as bolinhas, assim, e me tratando assim, olha, o que ela fez não tem nada a ver comigo, porque essa menina, ela puxou o pai, sabe? Porque eu não sei mais o que fazer com ela. Eu lembro da situação, eu acho que não doeu tanto as marteladas. O que doeu foi a minha exposição, dela falar que eu era assim, eu puxou o pai, não presta, sabe? Eu faço de tudo para educar. E ela fez eu mostrar as unhas todas marteladas para o dono. Eu lembro que o dono da loja, ele ficou até incomodado, sabe? Tipo, eu não precisava tanto, mas assim, então, é esse tipo de coisa que você fala, mas peraí, tem uma coisa errada aqui, né? Por que minha mãe teve tanto prazer? Porque o que me dava uma angústia é que eu sentia nela o prazer de falar mal de mim. Era um prazer absurdo, né, de falar mal de mim. Uma vez na escola, meu Deus do céu, ela acabou... Enfim, eu tive um namorado na adolescência e uma vez ele
A gente devia ter o quê? Uns 13, 14 anos. E naquela época, as meninas não eram revistadas. Quando ia no baile, essas coisas, mulheres não eram revistadas. E ele me deu, na época eu nem tinha entendido direito, mas ele me deu um pacotinho assim, de enroladinho, falou para mim assim, guarda aí com você que depois eu pego isso. Eu, muito besta, guardei, pus no bolso da calça, vai lá dentro, papapá. Depois fui embora para casa, ele não me pediu o negócio, eu também não lembro de devolver. Deixei a minha calça no banheiro. Resumindo, era um cigarro de maconha. No outro dia, a gente se encontrou na escola, ele perguntou para mim, cadê aquele negócio que eu te dei? Eu falei, ai, putz, esqueci da calça, nem sabia o que era. Ele falou, ai, joga fora aquilo porque vai dar um problema. Menina, quando a gente chegou, ele foi me levar até em casa, que a gente chegou no portão, minha mãe estava com um revólver 38 na mão, apontado para mim e para ele, mandou a gente entrar como se a gente fosse marginal. Não. E aí começou aquela coisa de quem que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, eu não queria falar, e ele também não falava. Bom, no final das contas, ele acabou falando que era dele. Ah, minha mãe fez um fuá, queria levar a gente para a delegacia. Ai, olha, foi uma confusão. Naquele dia, eu lembro que ela me deu uma surra com esse chicote, mas foi uma surra. Ai, meu Deus. Bom, só que aí ela não estava contente. No outro dia, ela me levou até o IML, no Instituto Médico Legal, para fazer um exame de toxicológico. Que ela falava que eu era drogada. Eu era drogada. E eu estava de boa, falei, pode fazer o exame que quiser. E eu lembro que eu fiz. Eu fiz o exame de sangue e de urina. A minha mãe trabalhava no Emílio Ribas, no Hospital Emílio Ribas, que é ao lado do IML. Ela conhecia quase todo mundo ali no IML, nas clínicas, né? E todo mundo me olhando, né? E a minha mãe, não, porque um dia você viu, só me faltava essa, agora ela é drogada, que não sei o quê, e todo mundo, né? Bom, uma semana depois, a gente voltou lá para buscar o resultado. Minha mãe fez questão que eu fosse, né? E chegou lá e todo mundo, e aquela história de novo e tal, não sei o quê. E a minha mãe, assim, eu fiquei muito marcada da surra que ela me deu dessa. E aí todo mundo olhava para mim, a mãe, e assim, aplaudia a atitude da minha mãe. Isso mesmo, a senhora tem que arrebentar ela na porrada e tal, não sei o quê. Aí, Carla, pegamos o resultado. Deu negativo. A minha mãe ficou tão decepcionada. Ela olhou para mim, ali no IML, ela olhou para mim e ela falou o seguinte, você não usa, mas você vende. Eu falei, oi? Eu falei, como assim? A partir daquele momento, eu virei traficante. Aí a minha mãe, dali do IML, foi até a minha escola, imediatamente, ela foi direto na escola, chamou a diretora e falou para a diretora ficar de olho em mim, porque eu estava vendendo drogas dentro da escola. Nossa. Acabou com a minha vida na escola. Eu lembro que foi um boato, um buchicho, que era assim, na hora do intervalo, o que via de gente perguntar se eu tinha um para vender, e eu falava, gente, que só que aí eu falei, caraca, eu não tenho nenhum exame para provar que eu não vendo drogas. Porque minha mãe queria que eu fosse um expiatório na vida dela, entendeu? Então, já que você não usa, então você é traficante. E eu passei, e ela falou para a família inteira, ela falava para todo mundo que eu vendia drogas e que eu não sei o quê. Olha, foi você não tem noção. Que então, coisa, assim, né? Que coisa. É um prazer absurdo de falar mal de mim. Para todo mundo. Sabe? Se alguém chegasse me elogiando por algum motivo, mesmo agora, minha mãe, eu já te falei, né? No final da vida dela, fez 2 anos que ela faleceu. Eu cuidei dela com câncer. Ela estava com câncer de pulmão e eu acabei cuidando dela 5 anos. Ficou na minha casa, morreu segurando a minha mão, né? E aí, o que acontece? Ela, às vezes, vinha aqui na clínica, eu estou aqui na Vila Mariana, e ela tratava aqui no Instituto do Câncer. Então, às vezes, eu trazia ela comigo de manhã, a consulta dela era tipo à tarde, eu falava, mãe, fica por aí que eu vou atender. Menino do céu, era um problema sério, cara. Eu não podia deixar ela 5 minutos com uma pessoa ali. Ela ficava assim lá na sala. Ah, você veio fazer terapia com ela?
A pessoa fala, vem, né? Ela fala, nossa, essa menina me deu tanto trabalho, quem diria, né? Um dia ser terapeuta. Mas não sei, viu? Porque de vez em quando ela é meio estranha. Sabe, umas coisas assim que eu não... Sim. Agora, Lucy, com uma coisa que você falou no início, aliás, a gente já está com 1 hora e 6 minutos de live, que ótimo. Tem uma coisa que você falou no início. Aliás, gente, eu quero comentar que quero comentar dos vários comentários que eu tenho aqui, mas não dá para ler todos, né? Infelizmente, você pode colocar depois que terminar a live, pode até colocar lá nos comentários, que a Lucy depois tenta responder, né, Lucy? Mas você falou uma coisa no início, né, que isso é uma herança, né? A pessoa herda e ela não escolhe ser narcisista. Isso é um transtorno. Isso é um transtorno, é um transtorno de personalidade gravíssimo, entendeu? Mas eu sei que eu te falei, eu não tenho um exame que eu pudesse fazer para mostrar isso para a pessoa, uma imagem, alguma coisa assim, que ela pudesse. Por isso que eu te falo, não adianta você querer bater de frente com um transtorno. Não se faz essa consciência. Então, se você, daqui para frente, começar a olhar para sua mãe e falar, é uma pessoa, sim, doente. Narcisismo é uma doença, sim, entendeu? É um problema grave. A questão é que hoje a gente tem uma dificuldade em diagnosticar o narcisismo, porque, infelizmente, a gente liberou o mau gênio das pessoas. Hoje em dia, as pessoas falam que, eu sou assim mesmo, eu sou sincera, eu sou não sei o quê, e a gente tem uma certa dificuldade até para diagnosticar. Mas, a minha opinião, não bata de frente com um transtorno. Não tem o que se fazer em relação a um transtorno, tá? O que eu sempre oriento? Afastar. A gente chama isso, né, da técnica da pedra cinza. Torne-se desinteressante para o narcisista. Não forneça informações a respeito dos seus sentimentos. Não diga a ele se você está triste, se você está feliz, se você está com raiva. Sabe, o mínimo possível. Por exemplo, você não consegue sair da casa. Eu moro com a minha mãe, eu não tenho condições de sair. Mas você pode se afastar emocionalmente disso. Você pode, sim, né, começar a não dar informações a respeito da sua vida, do que você sente para essa pessoa. Você deve procurar ajuda. A gente tem os CAPs, a gente sempre fala disso, né, Carla? A gente tem esse programa federal de uma ajuda psicológica, psicossocial, que pode te ajudar muito. Você procura, vai lá, passa numa triagem. Aqui em São Paulo, a gente tem várias associações também que estão abertas e que fazem atendimentos sociais. Então, dá para procurar ajudar. Exatamente. Não tem que passar por isso sozinho, até porque é muita coisa para você poder entender e absorver. Então, a minha dica é essa. Se você está passando por isso, entendeu? Não fique acreditando que é isso que tem para você, que é assim que a vida funciona, entendeu? Que, meu Deus, é porque Deus quis assim, ou esse é meu destino. Eu sempre falei o seguinte para mim, sabe? Eu falava assim, não é eu que tenho que seguir o destino, é o destino que tem que me seguir. Então, eu vou levar ele para o outro lado da minha vida. Não foi fácil, não é fácil. As pessoas perguntam, você superou? Não, eu não superei, eu sobrevivi a isso. Vira e mexe, eu tenho que fazer um trabalho comigo, sim, sabe? Muitas vezes vem lembranças na minha cabeça, vem sentimentos angustiantes dentro de mim, eu tenho que parar e fazer todo um processo de novo. Pera, é assim que aconteceu, entendeu? Mas o que eu posso garantir para qualquer pessoa, apesar do que te fizeram, apesar do que te aconteceu, você pode e deve viver em paz. E você tem que fazer tudo que for possível e necessário para que essa paz venha até você. Em primeiro lugar, permitir que a paz venha para você.
Porque eu, durante muitos anos, não permiti achando que eu era o problema. Quando você entender que você não é o problema, você já começa a permitir que a paz se aproxime de você. Comece a duvidar, como eu disse. Duvide de quem duvida de você. Sim, 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 sim. Luci, tem tanto comentário bacana aqui, tanto, 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 mas não dá para ler todos, porque se eu fosse ler a cada comentário que chegasse, a gente não ia conseguir te escutar, né? Muito comentário bacana. Eu quero, assim, demais, de novo, agradecer a você, ao teu aceite, que eu sei que não é a última vez que a gente vai aqui falar, mas tem mais um comentário que a deusa grega falou, que é o seguinte, que até ela encontrar você, ela se achava muito realmente culpada de tudo. E que graças a seguir você, a te ouvir, ela conseguiu dar um up. Então, parabéns, deusa, e muita gratidão a todo mundo que esteve aqui. Por favor, divulguem essa live. Mais pessoas precisam também, né, Luci, escutar sobre isso. E se você não me segue ainda no YouTube, vai lá, ó, o Olimar Freitas fala aqui, Luci, te amo. Ele te ama. Luci, Luci, te amo. Coisa mais linda. Ó, também. Então, se você ainda não me segue no YouTube, essa live vai para o YouTube até amanhã, chega lá, porque lá é mais fácil do YouTube, mas você sempre acha que do YouTube é mais fácil você compartilhar essa live com mais pessoas, porque é um assunto que todos precisam realmente ouvir e ressignificar até os conceitos que tem, né, frente a essa pessoa que é narcisista. Ó, e a Cláudia Torres ainda fala aqui assim, mas quem não ama a Luci? E ainda fala assim, salvadora de mim. Oh, meu Deus, gente. Você sabe que por muitas vezes é engraçado, né? Já fui acusada de tantas coisas, assim, mesmo na internet, né? De disseminadora de ódio, desfazedora das famílias. Eu falo, cara, esse romantismo, né, que a gente teve que inventar aí para sobreviver uma época trevosa, que foi a época da Idade Média, hoje em dia não faz muito sentido, né? Eu acho que hoje em dia a gente já entende que família, pelo menos no meu Democracia, né? família, é todo aquele que divide um pão comigo, que divide um sofrimento, divide uma sabedoria, né? E isso a gente aprendeu com Jesus, né? Jesus diz bem isso, né? Quem é a minha família, se não todos aqueles que estão comigo? Então, amplie a sua família, sabe? Não fique só com esse núcleo familiar. O mundo está cheio de gente aí esperando para fazer parte dessa sua família. Isso, que bonito, que bonito. É isso, minha amada. Olha, muita gratidão. Isa Fogo começou a me seguir e eu agradeço muito também. Vocês não sabem como tem ajudado, e aí vai, né? Moral cristã atrapalha nessa hora, e é isso mesmo, né? Então, gente, precisamos encerrar essa live. Eu costumo limitar para 1 hora, né? E, Luci, maravilhoso. Eu acho que dessa vez foi muito melhor do que daquela que não deu certo, que travou. Era porque ela tinha que acontecer hoje, né? E a sala hoje estava muito mais cheia. Olimar Freitas, gratidão também que está me seguindo. Maurício, gratidão também. Todos vocês, muita gratidão. E até hoje é segunda, quarta-feira, 10h30 da manhã, temos o Café com Terapia no Libélula Constelação. E quem não segue a Luci, por favor, né? É só ir ali e seguir essa maravilhosa pessoa. Um beijo enorme, enorme no seu coração e no coração de todos vocês. Tchau, gente. Até quarta-feira.